Olá, paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui gravando este vídeo e hoje eu quero falar sobre como viver na realidade de Deus, como viver a realidade de Deus, para que você viva, né, de fato, o sobrenatural de Deus. É muito importante você compreender que o que a Bíblia diz lá em Mateus, né, capítulo 6, versículo 33, a Bíblia diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, existem chaves, existem segredos para que você viva o sobrenatural de Deus. Afinal de contas, o mundo espiritual, né, o mundo a qual nós vivemos, tanto nas dimensões superiores quanto nas dimensões inferiores, existem princípios. E esses princípios precisam ser praticados. Por quê? Porque o mundo espiritual, o mundo a qual Deus criou, tanto terra quanto céus, é movido por princípios. Os céus não respondem a pessoas que não praticam princípios. Então, antes de qualquer coisa, você precisa compreender que fruir na realidade de Deus não é e nunca foi e nunca será uma prática espiritual ou método, né? Apenas uma prática espiritual ou um método de oração. Você precisa entender que fruir na presença de Deus, fruir na presença do Senhor, você precisa compreender o seu estado de ser. Você precisa compreender o estado do ser de Deus. Você precisa entender que você nunca pode viver a realidade de Deus se você não viver em constante consciência da realidade de Deus. Ou seja, para você viver uma vida contínua de realidade de Deus, você precisa praticar, né, literalmente, a sua atenção plena. Né? A sua atenção plena. Por quê? Porque a atenção plena, tudo aquilo que você coloca a sua atenção, você gera conexão. Né? E literalmente aqui está um segredo muito poderoso. Qual é o segredo, pastor? O segredo é que aquilo que você coloca a atenção vai determinar aquilo que você drena dentro de você. Afinal de contas, nada começa fora, tudo começa dentro. Então, para você viver a realidade de Deus, é necessário você praticar a atenção plena constante. Ou seja, fruir no estado da realidade de Deus, fruir na realidade de Deus é você viver uma vida de consciência contínua nessa dimensão. Embora que você esteja vivendo dentro da realidade terrena, mas você tem dentro de você o Espírito morando dentro de você, e as três manifestações do Espírito, existem três manifestações do Espírito, e as três manifestações do Espírito são o Espírito comigo, o Espírito dentro, o Espírito sobre. Então, as Escrituras, elas nos mostram, né, que o reino de Deus é um lugar, né? O reino de Deus é uma dimensão viva e não apenas um conceito ou uma promessa distante. Então, Jesus ele deixou isso registrado claramente lá em Lucas capítulo 17, versículo 21, quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, né? O reino de Deus está dentro de nós. Então, fruir na realidade de Deus, fruir na realidade do Senhor, tá? É você aprender a viver a partir dessa dimensão. Então, quando você aprende a viver a partir das dimensões de Deus, os limites, né, do mundo natural, dessa dimensão chamada dimensão terrena, são transformados pela presença sobrenatural de Deus que você cultiva no seu dia a dia. Então a presença de Deus, ela não pode ser só cultivada no seu quarto de oração, ela precisa ser cultivada no seu dia a dia. Por quê? Porque presença cultivada apenas no quarto de oração é visitação. Presença cultivada no seu dia a dia é habitação. Então, para que você possa entender isso, você precisa começar no nível, você precisa cultivar relacionamento com Deus. E cultivar relacionamento com Deus está em você passar
tempo na presença de Deus e trazer essa presença no seu cotidiano. Porque na medida que você aprende de fato a se relacionar com Deus através de jejum, através de oração, através da Santa Ceia diária, através de quê? Através de meditação nas escrituras, através de obediência, você literalmente ativa a sua percepção. Então, para que você viva o sobrenatural de Deus, para que você viva literalmente o sobrenatural de Deus, é necessário você começar pela intimidade, para que a percepção espiritual ela se ativa. Então, escute, todo homem, toda mulher de Deus é chamado para viver uma percepção espiritual que transcenda o físico, para que você possa sentir e compreender a ação de Deus, não apenas através de sinais externos, mas através de uma realidade interna constante. E essa percepção, ela se desenvolve quando você aprende a se posicionar, como eu já disse, a sua consciência dentro do reino, tá? Ou seja, quando você começa a posicionar a sua consciência do reino, quando você aprende a posicionar a sua consciência no reino, você permite que a sua percepção espiritual ela seja ativada. Então é muito importante você compreender que viver dentro da realidade de Deus é uma prática diária que eu e você temos que ter. Quando você compreende isso, você não vive de experiências esporádicas, você não vive de experiências esporádicas, mas vive de experiências contínuas. Então o apóstolo Paulo, ele falou, né? Ele nos deixou a chave para que isso aconteça em Romanos capítulo 12, versículo 2, a qual a Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então aqui a chave não é mudança de comportamento apenas, mas mudança de ponto de percepção. Ou seja, de modo que o sobrenatural se torna a realidade primária da nossa consciência e não um evento ocasional ou extraordinário. Então, viver nessa realidade significa primeiro compreender quem somos em Cristo. Lá em Romanos capítulo 9, Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10 lemos: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, a plenitude de Deus não é algo que recebemos depois de uma vida de serviço. Ou seja, não é algo que você recebe depois de uma vida de oração, mas é algo que habita em nós, e essa vida de plenitude, ela espera ser utilizada, despertada, manifestada através dos seus estados de consciência. Então, fluir na realidade de Deus é reconhecer que nossas ações, é reconhecer que nossas palavras, é reconhecer que nossas decisões, elas não operam apenas no nível físico, nesse nível natural, mas elas são expressões de uma plenitude interior que você cultiva no seu dia a dia. Ou seja, a plenitude interior que você cultiva, ela está literalmente ligada com a própria mente de Deus, ela está conectada com a própria realidade de Deus. Então você precisa compreender que cada pensamento, cada sentimento, cada momento de escolha carrega em si uma oportunidade de alinhar a sua realidade com a realidade interna e interna superior de Deus. Então, você precisa compreender isso, você precisa compreender como o mundo, como que a cultivar isso, tá? Então, essa é a primeira chave desse dia. Espero que você tenha gostado. Curta aqui, siga esse canal para que você possa acompanhar mais conteúdos como esse, para que você possa literalmente sair do estado onde você está e viver o estado onde Deus onde Deus projetou você para viver. E que Deus abençoe sua vida, em nome
do Senhor Jesus. E até logo. Tchau, tchau.